Seguradoras. Com certeza você já ouviu falar das empresas seguradoras que são listadas na Bolsa de Valores. Mas será que são um bom investimento? Como será que elas ganham dinheiro? Esse vídeo tem o objetivo de explicar o que são seguradoras, como elas ganham dinheiro e se são ou não um bom investimento. Meu nome é Rodrigo, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Com certeza você já ouviu falar de Caixa Seguridade, BB Seguridade, Porto Seguro. São inúmeras as empresas de seguro que são listadas na Bolsa de Valores. Mas será que é um investimento que vale a pena colocar meu dinheiro? Será que é um investimento lucrativo? Será que além de ser lucrativo, distribuem esses lucros com os acionistas? A gente vai dar uma olhadinha aqui como as seguradoras ganham dinheiro e o que algumas pessoas de relevância no mercado financeiro falam a respeito das seguradoras. Vem comigo nos slides. Como as seguradoras ganham dinheiro? Os principais pontos das seguradoras, tá? Primeiro, as operações necessitam de pouco capital, pouco investimento para crescer, geram caixa e possuem receitas recorrentes e com solidez. Em regra, não possuem dívidas, além do que, possuem payout histórico entre 85% e 92%. Só esses fatores já demonstram que as seguradoras são excelentes investimentos que você deve considerar. Capital pequeno para as operações, para seguradora funcionar, precisa de pouco investimento, assim como também precisa de pouco investimento para o crescimento, para ela evoluir, para ela aumentar, por exemplo, as suas operações. Elas geram caixa, receitas recorrentes e com solidez. A pessoa que faz o seguro, ela não deixa de pagar esse seguro porque sabe que vai perder a cobertura. Então as pessoas fazem questão de manter em dia o seu seguro para que, se tiver algum imprevisto, elas estejam cobertas. Isso traz uma solidez, uma continuidade, um fluxo constante de capital caindo no caixa das seguradoras. Tudo isso, aliado ao fato de não possuir dívidas, são excelentes características que elas possuem. E tendo todas essas características e dando lucro, porque é o que acontece com a maioria das seguradoras, o ideal de tudo é que ela distribua esse lucro. E a maioria das seguradoras listadas na Bolsa de Valores do Brasil, elas distribuem um payout, que é o lucro que vai ser distribuído com os acionistas, em torno de 85% a 92%, o que são excelentes distribuição, ou seja, grande parte do capital, mais de 80% do capital, é distribuído com os acionistas. Passando aqui para o próximo slide, eu quero trazer para vocês a diferença rapidinho de bancos e seguradoras. Nos bancos, como que funciona a operação financeira? Eles emprestam primeiro o dinheiro para talvez receber depois. E por que esse talvez receber depois? Porque nem todo mundo paga. Por isso que os juros do banco são altos, para cobrir aquelas pessoas que não pagam. Então o banco primeiro empresta para talvez receber. Quando eu falo das seguradoras é diferente. A seguradora primeiro recebe o dinheiro para talvez depois pagar. Ou seja, a seguradora recebe primeiro esse capital e aquela pessoa que está pagando, que é o segurado, ela na maioria das vezes não quer acionar a seguradora, não quer ser vítima de um sinistro. Então você observa nessa essência aqui, enquanto no banco ele empresta pensando em receber depois, a seguradora primeiro ela recebe para talvez depois desembolsar num sinistro. E como dito, a maioria das pessoas paga torcendo para não precisar acionar o seguro. Outro fator importante, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Vamos verificar quem são os envolvidos no ecossistema dos seguros. Eu tenho o segurado, eu tenho o prêmio e tenho a seguradora. O segurado é aquela pessoa que precisa se proteger de algum risco. Ou, por exemplo, quer proteger a sua residência, quer proteger o seu automóvel. Esse segurado sabe que possuir os bens trazem algum risco. A residência pode pegar fogo, o carro pode ter algum acidente de trânsito. Então, o que o segurado faz? Eu preciso me proteger de um risco. Vou procurar alguém que oferece proteção a esse risco. E quem oferece proteção são as seguradoras. Em troca dessa proteção oferecida, o segurado paga algo que nós chamamos de prêmio. Então, aquele valorzinho que o segurado paga ou mensalmente ou anualmente, depende da seguradora aí, nós chamamos de prêmio. De um lado, eu tenho alguém que quer se proteger do risco, que é o segurado. Do outro lado, eu tenho a seguradora que vai oferecer a proteção. Em troca dessa proteção, é pago um determinado prêmio. Nesse sentido, passando aqui para o próximo slide, como que vai ficar? Eu tenho vários segurados, não tenho apenas um segurado, que querem proteger os seus imóveis ou seus automóveis. Esses segurados, pagando os prêmios para as seguradoras, isso vai trazer um montante considerável para a seguradora de capital. Isso é o que nós chamamos de float, que é o dinheiro disponível para as seguradoras para que elas possam trabalhar, fazer as suas operações ou, por exemplo, fazer investimentos. Ainda passando aqui para o próximo slide, como que fica? Eu vou falar para vocês agora a respeito do ganho financeiro das seguradoras.
Como que funciona esse ganho financeiro? Lembra que eu falei para vocês que os prêmios vão para as seguradoras. Os prêmios de todos os segurados geram float. Esse float, esse dinheiro, não fica parado na seguradora. A seguradora, de forma inteligente, ela vai emprestar para os bancos, que vão utilizar esse dinheiro para emprestar para terceiros, terem lucros com esses empréstimos, e esse dinheiro emprestado gera um rendimento. O float emprestado ao banco gerou um determinado rendimento, e depois volta para a seguradora esse rendimento. Então, o ganho financeiro das seguradoras funciona dessa forma. Aquele montante de capital que veio dos segurados, ela empresta para uma instituição financeira e, no Brasil, em regra, as seguradoras emprestam para fazer investimentos em renda fixa. Esses investimentos, considerando a taxa de juros hoje de 15% ao ano, dão um bom lucro e esse lucro, esse dinheirinho que rendeu, volta para as seguradoras. Essa é a forma de ganho financeiro das seguradoras. Vamos falar agora a respeito do ganho operacional, que é diferente do ganho financeiro. Uma parte desse dinheiro, desse float, desse capital dos segurados que a seguradora recebe, como dito, ela empresta para os bancos e tem o ganho financeiro. Outra parte ela deixa separada para quê? Se tiver algum acionamento, se tiver algum segurado que sofreu algum sinistro, ela poder cobrir. E digamos que ela deixou ali, por exemplo, R$100.000 separados para sinistros. E aí, de fato, alguns dos segurados acionaram a seguradora porque tiveram algum acidente, por exemplo. Desses R$100.000 vão ser utilizados para cobrir esse sinistro. Só que as seguradoras, de forma inteligente, elas aprovisionam, elas deixam separado um determinado capital. Em regra, esse capital é maior do que de fato elas vão precisar. Então, digamos que ela deixou 100 mil. Houve os sinistros e ela gastou apenas 70 mil. 30 mil estão sobrando. Então, o que sobra do valor que ela tinha deixado separado, volta para a seguradora. Então, é uma forma da seguradora ganhar dinheiro que nós chamamos de ganho operacional. Esse ganho operacional é o valor que sobra daquilo que ela separou para cobrir os sinistros. Então, resumindo para você aqui no próximo slide, as seguradoras elas possuem duas fontes principais de receitas, de ganhos, vamos assim dizer, tá? De lucro. O primeiro é o ganho financeiro, que é o float que foi emprestado para os bancos, gerou um rendimento e voltou para a seguradora. E a outra forma é o ganho operacional, ou seja, a diferença entre o que ela aprovisionou, deixou separado para socorrer os seus segurados, e aquilo que sobrou. Aquele dinheiro que sobrou dessa diferença, ou seja, não foi utilizado nos sinistros, volta também para a seguradora. Então, essas são as duas principais fontes de lucro das seguradoras. Observem, é um excelente negócio. Ela ganha dinheiro de duas formas e de duas formas muito eficientes. Primeiro, aproveitando, no Brasil, é claro, onde a maioria é renda fixa, onde as seguradoras colocam na renda fixa, que é mais seguro, aproveitando a taxa de juros alta. Isso traz uma rentabilidade, como eu disse, aí, pelo menos de 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade. Segundo, fazendo um cálculo dos segurados, fazendo um cálculo dos sinistros e vendo o quanto deles ali vão precisar, aprovisionando um pouco mais, aquilo que sobra volta como fase de lucro, ou seja, como ganho operacional para as seguradoras. Observe que é um excelente negócio, que são duas formas muito inteligentes de ganhar dinheiro e poucas empresas têm essa eficiência de lucro como as seguradoras têm. Bom, dito isso, vamos verificar como é que a seguradora, se de fato ela está dando lucro ou se de fato ela está dando prejuízo. Existem alguns índices que eu posso utilizar para saber se essa empresa é uma empresa lucrativa ou não. O primeiro índice é o índice combinado. O que é o índice combinado? Eu vou somar o sinistro, ou seja, aqueles estacionamentos que teve, aquelas pessoas que acionaram a seguradora para pagar o veículo ou a casa dela que ela estava pagando seguro, mas os custos operacionais, o que ela gasta, por exemplo, para funcionar. Vou somar, então, o sinistro mais os custos operacionais e vou dividir pelo prêmio arrecadado, por aquele capital que foi dado pelos segurados. Se eu tiver um índice combinado maior que 1, quer dizer que essa seguradora está tendo um prejuízo operacional. Se, por sua vez, eu tenho um índice combinado menor do que 1, a seguradora está dando um lucro operacional. Então, o índice combinado é uma métrica que você pode utilizar para verificar se aquela seguradora que você está pensando em ser sócio está dando lucro ou prejuízo. Outro índice que eu posso utilizar ainda é o índice combinado ampliado. Como que ele funciona? Eu também vou somar o sinistro mais os custos operacionais e dividir pela soma do prêmio arrecadado, daquele valorzinho que os segurados pagam todos os meses, mais as receitas financeiras, ou seja, a rentabilidade do float que foi emprestado, por exemplo, por uma instituição financeira. Se essa soma do índice combinado ampliado for maior que 1, quer dizer que a seguradora está dando prejuízo. Por sua vez, se esse índice combinado ampliado for menor que 1,
A seguradora está tendo um lucro líquido. Então, uma forma de você verificar se essa empresa que você quer investir, se essa seguradora de fato é uma empresa lucrativa, basta você utilizar ou o índice combinado ou o índice combinado ampliado, que vai te dar uma métrica se está dando lucro ou se está dando prejuízo. Falando nisso, eu trouxe aqui para vocês exemplos de seguradoras que você pode estar dando uma olhada, pode estar verificando ali os seus fundamentos e decidir se é um bom investimento para você ou não. Então, desses exemplos, eu tenho a BB Seguridade, que praticamente todo mundo conhece, né? É uma seguradora vinculada ao Banco do Brasil, que é líder aí, por exemplo, no seguro do agro, que também faz muitos seguros residenciais ou de automóveis também. É uma seguradora que dá muito lucro, e não só dá muito lucro, distribui bastante lucro com os seus acionistas. A BB Seguridade, aí, até onde eu pesquisei recentemente, estava dando algo em torno de 12% ao ano de dividendos distribuídos para os acionistas. A Caixa Seguridade, por sua vez, ou CXSE, é o código de negociação que você vai encontrar na Bolsa de Valores, é vinculada à Caixa Econômica Federal, que nós sabemos que é a líder aí de seguro habitacional. A pessoa vai lá fazer o seguro, já faz o seguro habitacional. Lembrando que existe uma diferença muito grande, tá, de seguro residencial e seguro habitacional. O seguro residencial vai segurar aquilo que você tem dentro da sua residência. Já o seguro habitacional segura a própria residência. E toda vez que a pessoa, por exemplo, vai fazer o financiamento imobiliário, ela obrigatoriamente tem que fazer um seguro habitacional. Então, a Caixa Seguridade faz uma espécie de venda casada. Ela faz o financiamento habitacional e junto já coloca o seguro habitacional, que, como dito, é diferente do seguro residencial. Temos ainda a Porto Seguro, que é encontrada na Bolsa de Valores pelo código PSSA3. Tem ainda a WIS, que é encontrada pelo código WIZC3. E temos ainda a IRB Brasil, tá? Que é uma seguradora muito famosa, muito conhecida, por exemplo, porque a família AGF, Luiz Barsi Filho, fala muito dela. Então, esses são exemplos de seguradoras que você pode utilizar, você pode analisar, verificar os fundamentos, verificar quais qualidades chamam mais atenção e, através disso, está escolhendo uma dessas aqui para você investir. As principais, as queridinhas do mercado, tá? BB Seguridade e Caixa Seguridade hoje, tendo em vista o negócio no qual elas estão inseridas. Como eu disse, a BB Seguridade vinculada ao Banco do Brasil e a Caixa Seguridade vinculada à Caixa Econômica Federal. Então, volta aqui comigo, ó. Deu para você verificar como é que funciona o negócio de seguros. Ou tem o ganho operacional, ou tem o ganho financeiro. São as duas principais fontes de renda das seguradoras. Você viu ainda que o segurado é aquela pessoa que paga o prêmio e torce de todas as formas para não precisar acionar a seguradora, ou seja, não ser vítima de um sinistro, por exemplo. Então, observa que, como eu disse, é diferente dos bancos, que primeiro empresta para talvez receber, a seguradora é diferente. Ela primeiro recebe para depois, talvez, pagar o segurado caso necessário. E, como dito, o segurado faz de tudo para não acionar a seguradora, para não ser vítima de um sinistro. Nós vimos ainda que as seguradoras precisam de pouco capital para fazer as suas operações, pouco capital ainda para crescimento. Além do que, o prêmio que é pago pelos segurados, ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, o segurado faz questão de pagar de forma religiosa, porque ele sabe que se ele não pagar, ele não vai estar acobertado pelo seguro. Então, essa fidelidade no pagamento traz uma geração de caixa constante e sólida para a seguradora, o que permite que ela faça, por exemplo, investimentos para fazer o ganho financeiro, ou que faça uma boa análise dos seus sinistros e, através disso, tenha também o seu ganho operacional. Lembrando ainda que as seguradoras são empresas que, em regra, não possuem dívida. Então, se eu tenho uma geração constante de caixa e não tenho dívida, necessariamente isso vai trazer um lucro. E lembrando que esse lucro das seguradoras, na maioria delas, é distribuído com seus acionistas. E o payout médio das seguradoras vai de 85% a 90%. 90% do lucro das seguradoras são distribuídas com seus acionistas. Então você tem que considerar as seguradoras como ótimos investimentos. Falando nisso, vou trazer um exemplo para você de pessoas que gostam de seguradoras e você talvez conheça. Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Para ele, as seguradoras fazem parte dos setores best, os famosos setores à prova de bala, segundo Luiz Barsi Filho. Ou seja, independente do cenário, as seguradoras vão ganhar dinheiro. Não só Luiz Barsi, como também o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores pessoa física dos Estados Unidos. O Warren é famoso, é conhecido. Tem sociedade na Coca-Cola, tem sociedade, por exemplo, no McDonald's. Mas ele diz que desde 1967, o que de fato impulsiona o crescimento do lucro da sua empresa, que é a Berkshire, são as seguradoras.
Então, se o Luiz Barsi Filho, que é um bilionário, e o Warren Buffett, que é outro bilionário, eles investem em seguradoras, conseguem enxergar que são investimentos lucrativos, por que não eu e você também aproveitar? E detalhe, muitas pessoas falam assim, Rodrigo, mas você falou que o ganho operacional no Brasil, a maioria das seguradoras utilizam renda fixa. Perfeito. A taxa de juros está 15%. Perfeito. E quando a taxa de juros cair, não vai diminuir o lucro operacional? De fato, o lucro operacional vai diminuir quando a taxa de juros cair. Porém, se eu tenho uma taxa de juros menor, quer dizer que o crédito está mais barato. Estando mais barato o crédito, as pessoas vão comprar imóveis ou automóveis financiados que seja, e já vai ter uma espécie de venda casada ali de um seguro, ou habitacional, ou do automóvel. Então, em que pese ter uma diminuição no ganho financeiro em caso de queda da taxa de juros, eu tenho um aumento no ganho operacional, porque eu tenho mais pessoas comprando seguros. Então, as seguradoras com certeza são excelentes investimentos que você deve considerar. Para encerrar o vídeo, eu queria mais uma vez te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Eu espero ter esclarecido para você como funciona o setor de seguros e ter mostrado que são excelentes investimentos. Aproveita, curte, compartilha, comenta aqui no vídeo se você já investe em setores de seguros. Manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que também é investidora como você ou para aquela pessoa que você sabe que quer começar a investir. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.